E aí, família? Tranquilo? Esse vídeo é uma parte 4 de uma série que já tem aqui no canal. Se você ainda não assistiu, vou colocar a playlist completa no card acima. E pra tu que já assistiu, vamos parar de enrolação e só bora pra continuação. Enquanto estava sendo abduzido para o 12º andar, o fantasma questionou o Prota se ele ficaria bem com a espada santa lá junto dele. E ele falou para ele ficar tranquilo, pois o máximo que pode acontecer é ele ser morto. E assim, o Prota chega no 12º andar, mais especificamente no palácio do Império Aijin. E de repente o Inquisidor se aproximou do Prota, e elogiou pela sua performance no 11º andar. E questionou se a espada que ele usou foi a recompensa do 10º andar. E o Prota confirmou que sim. O Inquisidor acrescenta que ficou impressionado com a eficiência que ele usou as coisas que ele tinha à sua disposição. E o Prota fica meio envergonhada. Porém, no mesmo instante, o Espada Santa tenta atacá-lo, mas por pouco o Inquisidor o interceptou. O Inquisidor questionou o Espada Santa do porquê ele estava fazendo aquilo. Porém, o Espada Santa não estava para a conversa. Ele apenas disse para ele sair da frente, senão ele também seria morto. E acrescenta que era melhor ele ser um pouco ligeiro, senão ele cortaria os 2 braços dele no processo. O Inquisidor fala que isso seria incômodo, e se deixá-lo matar o Prota, a reputação das grandes 5 guildas estaria acabada. E a questão era, por qual motivo ele estava atrás dele? Entretanto, o Espada Santa falou que não tinha nenhuma obrigação de contar. E já o Inquisidor falou que como ele não tinha intenção de recuar, ele teria que apelar. E no mesmo instante, tanto Viper quanto a Paladina atacaram a Espada Santa. Mas obviamente, ele se defender. E o Viper gritou, perguntando como ele poderia ser tão forte e saudável com aquela idade de idoso que ele tinha. Porém, a Paladina falou para ele ficar em silêncio, pois eles deveriam se concentrar na luta. Porque à frente deles estava o ranking número 1. E no mesmo instante, o Inquisidor pediu à Condessa para que ela desse a ele apenas 10.000 de gold. E ela falou que até emprestaria para ele, mas com 15% de juros, e ela parcelava em um total de até 3 vezes. Entretanto, o Inquisidor falou que ele não queria empréstimo, mas estava pedindo para que ela desse o dinheiro. E ela questionou perguntando se ele achava que o dinheiro dela era para algum tipo de caridade. Mas o Inquisidor apenas retrucou que o dinheiro dela era sujo. E caso ela doasse para o templo, ela poderia ir feliz para o paraíso. E ela não queria retrucar contra isso. E um saco de moedas começou a cair sobre o Inquisidor. Então ele ativou sua habilidade, mais especificamente um buff. E todas as moedas ao redor dele já haviam sumido. O Inquisidor declara que tanto Viper quanto a Paladina estariam totalmente diferentes. E mesmo que ele seja o número 1, ele ainda teria dificuldade contra os 3. No entanto, eram 4, pois a Bucha Negra também se juntaria a eles. É que no dia anterior, o Prota tinha feito um acordo oficial com todas as grandes 5 guildas. Então, atualmente o caçador King Gong Ja se juntou a todas as 5 guildas, com seus status equivalentes a de um mestre. Portanto, se ele apontar a sua espada a ele, seria o mesmo que apontar a espada para todos. Mas o Prota já sabia disso desde o início. E ele na verdade ele já tinha planejado isso. Ele questionou o fantasma se ele não se lembrava das palavras que ele havia dito antes. Que era que tinha 2 formas de lutar contra um oponente forte. E uma delas era ter força bastante para derrotar um exército inteiro sozinho. E a outra é erguer e comandar o seu próprio exército. Um caçador isolado inútil contra um caçador em uma aliança poderosa era totalmente imponente. E o Prota tinha um plano desde o início. Então ele se aproxima do Espada Santa e pergunta se eles poderiam conversar, pois ele estava muito chocado com o que tinha acontecido. E não estava entendendo qual a razão por ele estar atacando, já que essa era a primeira vez que eles se veem. E além do mais, ele era um grande fã do glorioso Espada Santa. Bom, era óbvio que ele não estava acreditando, pois Espada Santa ainda deve achar que ele era um assassino,
que havia matado 4.093 pessoas, enviado pelo Dragão Negro. Em outras palavras, para ele, isso era como uma conspiração completa. Então, o Espada Santa declara que o mundo exterior e Babylon não são muito diferentes, pois desde que ele entrou na torre, todos eles o pressionaram todo santo dia para ele se juntar a uma guilda. Contudo, ele rejeitou firmemente todas essas ofertas. E a razão? Ele queria mostrar para todos que nessa torre era possível ficar no topo por conta própria, sem linhagem sanguínea, na soledade e afiliações. Diferentemente do mundo exterior, que está amaranhado com coisas inúteis, e uma única pessoa pode se tornar a melhor com uma espada. Ele queria dar esperança para o povo. Porém, ao invés disso, o que eles estiveram fazendo? Todos se tornaram pedras que estagnaram o mundo. E Viper começou a gritar, dizendo que ele não ajudou na raid no 5º andar, no 7º e no 9º andar também. E a Condessa acrescenta que, se ela tivesse usado a influência dele no mundo exterior, a falta de comida na torre não seria tão grande. E a sociedade da torre talvez poderia estar mais estabilizada de uma forma mais segura. E por fim, a Bruxa Negra acrescenta que, se ele era um ranking número 1, então ele deveria assumir as suas responsabilidades como ranking 1. No entanto, o Espada Santa falou para eles se calarem, e os questionou perguntando se eles eram adultos, pois eles viviam chorando. E por algum acaso ele era o avô deles? E se eles tinham tanta baboseira para falarem, eles deveriam conversar com suas espadas. E ouvindo essas palavras, o Prota começa a se questionar, pois eles ainda lutam mesmo com só 10 pessoas por perto. Porque até mesmo os NPCs do 11º andar se reuniram para salvar o próprio país. Mas como caçadores, eles não deveriam se concentrar em concluir o 10º andar ao invés de ficar apontando seus dedos um para os outros e guardando rancores? Não era melhor eles focarem seus objetivos? E se continuasse assim, eles seriam piores que os próprios NPCs. E todos eles estavam pedindo pela ajuda deles. Mesmo que talvez ele seja só um holograma criado pela torre, eles ainda disseram que a nação deles estavam à beira ao colapso. E como eles, como heróis invocados, poderiam deixar o Império em segundo plano. Porque se você resolve problemas que os outros não conseguem, então você é um herói. E por essa razão, eles deveriam se concentrar em concluir o resto dos andares, como fizeram com o 11º. E a Paladina foi a primeira a guardar a sua arma, concordando com a fala do Prota. E mesmo que ela não entenda a razão porque o Espada Santa atacou ele, estava claro que aquele não era o momento para eles ficarem lutando um contra os outros. E por isso ela faria um pequeno sacrifício. Então ela mostra a todos que tinha uma habilidade de detecção de mentiras. E também não era exagero dizer que aquela habilidade foi o que a fez conseguir a posição de vice-capitã da milícia civil. E agora, se o Prota e o Espada Santa confiarem em suas palavras, ela garantiria que a validaria as suas declarações. E o Prota percebeu que aquela era a oportunidade perfeita, então ele declara que acreditaria nela. E o Espada Santa diz o mesmo, pois de todos eles, ela foi a única que nunca feriu um outro ser humano. Então, ela declara que eles poderiam fazer suas declarações. E a primeira pergunta foi do Espada Santa, questionando se o Prota havia assassinado mais de 4.000 pessoas. E o Prota confirma que sim. E no mesmo momento, o Espada Santa começou a declarar que ele era um assassino em massa, que os tinha enganado. Porém, a Paladina falou que aquilo era uma mentira. Em outras palavras, ele não matou mais de 4.000 pessoas. E o Espada Santa começou a ficar confuso e suar frio. E ele declarou que isso porque ele era um assassino de elite. E o Prota confirma que ele era, mas é claro, isso era mentira. E o Espada Santa começou a falar que achou que a Paladina mediaria as perguntas sem mentir. Contudo, ela mesma tinha dito se eles confiavam nela desde o início, ou por algum acaso ele estava voltando atrás com as suas palavras. O Espada Santa fala que não era possível que ele não matou ninguém, mas o Prota falou que tinha matado. E tinha sido apenas uma pessoa, e porque ele tinha merecido. E caso ele não tivesse matado a pessoa que ele matou, ele seria um assassino em série. E após todas essas declarações,
tudo que o Prota havia dito era verdade. Aí até mesmo o fantasma ficou envergonhado, dizendo que ele havia dito ao velhote que ele não deveria ficar dependendo apenas de coisas como habilidades. Então, o Prota se aproximou do Espada Santa, dizendo que parece que houve um grande mal-entendido. E claro, ele estava feliz que aquilo tinha sido um simples mal-entendido. Porém, se os líderes das guildas não o tivessem protegido, ele provavelmente teria morrido. O Prota achava que ele precisava de algo do Espada Santa. Talvez um pedido de perdão? E a Paladina concorda com a fala do Prota, pois o Espada Santa estava totalmente errado. Então ele começou a gaguejar. Porém, como ele iria agir? Pois apesar da fama de pessoa pura, a Paladina ainda fazia parte das 5 grandes guildas. Então, será que ele iria mentir? Ou revelar sua habilidade para explicar as suas ações? Ele poderia silenciar o Prota o matando, igual o Imperador das Chamas o fez. E, às vezes, quando as pessoas estão erradas, elas culpam ou desconfiam dos outros. Bem como o Imperador das Chamas quando revelou sua natureza maligna, tentando silenciar o Prota. Por essa razão, o Espada Santa decidirá sua própria personalidade baseado no que ele iria escolher. Então, ele pediu desculpas. Ele admitiu que estava errado, pois pensou levianamente, por isso fez ações presunçosas, que quase o levaram a matar alguém sem motivo algum. Porque, até agora, ele sempre baseava a morte de alguém no seu próprio julgamento. E sempre acreditou que qualquer um que merecesse ir embora do mundo deveria morrer o quanto antes. E o Prota notou que ao invés de duvidar da Paladina ou inventar desculpas com a sua habilidade, e até mesmo matar o Prota para silenciá-lo, ele ainda decidiu aceitar a sua culpa. E para isso ele implorou sem hesitação para um caçador novato. E as frases que veio à mente do Prota eram: "Sinto muito por estar errado. De agora em diante, nunca mataria ninguém por causa da minha habilidade. Eu quero viver, por favor me perdoe." E tudo isso era verdade. E vendo tal sinceridade do Espada Santa, o Prota disse uma coisa: se ele poderia ensinar a arte da esgrima. Para ser mais exato, ele precisava de um colega de duelo, pois ele tinha um professor, mas não tinha contra quem duelar. E no caso do Espada Santa pudesse ser seu parceiro de duelos. Porém, ele se corrigiu. Na verdade, ele queria perdoá-lo sem ter que receber nada em troca. Mas ele se sentiria envergonhado, pois ficaria parecendo que ele era alguém superior, sendo que na verdade ele nem era tão impressionante. E para ele, já seria o bastante ter alguém como colega de duelo sendo o Espada Santa. E como a espada deles já haviam se cruzado, então ele se sentia meio envergonhado em ter que se desculpar com alguém como se ele fosse superior. E por essa razão, ele queria que o Espada Santa o ensinasse sua melhor técnica de esgrima. E ouvindo tudo que o Prota havia declarado, a Paladina afirmou que tudo o que ele disse era verdade. E vendo tudo aquilo, o primeiro a ficar feliz foi o Inquisidor, e ele começou a falar que nunca tinha visto um pedido de desculpas tão sincero em toda a sua vida. Era quase como se fosse um milagre divino. Mas a Condessa já começou a reclamar, pedindo que não queria estragar o final feliz. Porém, o dinheiro dela não significava que foi tudo em vão? Porém, ninguém ligou para isso. O Espada Santa começou a declarar como poderia julgar alguém tão bondoso de forma tão errada. E se ele queria um parceiro de duelo, seria um prazer. Ele estaria pronto para isso sempre que ele quiser. E o Prota até poderia chamá-lo de Vovô Marcos. Ele começou a falar um monte de baboseiras, falando que ele queria conhecer sua neta, ou talvez até se casar com ela. Porém, o Prota estava de boa. E rapidamente o semblante do Espada Santa muda, perguntando se o Prota não tinha interesse em sua neta. Contudo, o Prota se corrige, dizendo que não era isso. Ela só não tinha interesse em sair com ninguém. E começou uma gritaria pra lá e pra cá. E o fantasma começou a dizer que, como ele havia dito antes, o velhote era muito chato. Chato ao ponto de que nunca dar ouvido aos outros. E não poderia se duvidar se ele acabasse ganhando um título chamado Deus da Chatice. E o Prota declara em seus pensamentos que ele não queria ter descoberto isso.
Mas, no mesmo momento, o sistema avisa que o Prota terminou o 11º andar em primeiro lugar. E a partir de agora ele receberia as recompensas de conclusão. E como ele havia acabado em primeiro lugar, a recompensa seria entregue a ele primeiro. E ele já tinha ouvido falar sobre as condições de conclusão dos andares 12º ao 20º andar antes de retornar. Mas ele queria saber que tipo de recompensa seria essa. E uma janela apareceu diante do Prota, e resumidamente falando o que estava escrito nela, o Prota tinha conseguido escolher uma das posições do Império e ia receber habilidades e atributos correspondentes. E a escolha que ele fizesse agora decidiria seu caminho até o 20º andar. E como o Prota tinha dito antes, no 11º ao 20º andar é encenação de heróis e rei demônio. E os caçadores assumem posições no Império Aegin, recebendo habilidades e atributos. E os maiores contribuidores dos andares anteriores recebem a vantagem de escolher essas posições especiais antes de qualquer outro. E o Prota tinha uma posição em mente, porém ele queria ver a recompensa do Rei Demônio. E o objetivo era claro e simples. Ele deveria matar todos os top 10, com exceção de ele mesmo. E caso ele fizesse isso, a autoridade do Rei Demônio faria o Prota ir imediatamente ao andar 99. E vendo essa opção, o Prota fica em choque. E agora, qual ele deveria escolher? E obviamente o fantasma disse que isso era uma armadilha, e o Prota sabia disso, pois não tinha como o Imperador das Chamas não ter escolhido essa recompensa. Porque em sua vida anterior, em vez de ele estar no andar 99, ele parou no andar 40. Portanto, essa recompensa é nada mais que uma armadilha. E provavelmente ele escolheu essa recompensa, mas percebeu que era uma armadilha e voltou para o passado. No entanto, isso era tentador. E se ele fosse para o andar 99? Contudo, o fantasma disse ao Prota para ele não fazer isso, pois ele falava com uma pessoa que experienciou o andar 99 e falhou. E essa opção era uma das piores armadilhas. E o Prota questionou se o boss desse andar era tão forte assim. O fantasma disse que não era isso. Ou melhor, não tinha algo como um boss. Era algo muito sinistro. De qualquer forma, ele tinha avisado como um amigo. E ele não queria admitir, mas o Prota estava se saindo muito bem. Então, eventualmente, ele iria concluir o andar 99. Então o Prota disse que ele iria fazer as coisas de forma certa. Ele iria seguir a rota mais segura. E até iria ignorar as recompensas, pois ele queria saber como as coisas iriam se desenrolar. E no mesmo momento, ele declarou aos outros que uma janela de recompensas tinha aparecido para ele. E a Bruxa Negra fala que realmente estava entediada, pois estava demorando muito. E o Prota fala que não iria selecionar nenhuma recompensa. E a Paladina questiona o Prota por que ele tinha feito aquilo. Porém, no mesmo instante, o Espada Santa disse que entendeu por que o Prota tinha feito aquela escolha. Contudo, ele o questionou se realmente era necessário ignorar as recompensas. Entretanto, o Prota apenas disse que não se arrependia de nada. Então, o Espada Santa escolheu a recompensa da deusa, e sua posição seria de chefes do cavaleiro do Império Aegin. E no mesmo instante, vários cavaleiros apareceram. E o próximo a receber a recompensa foi o Inquisidor. E ele disse que parecia ser uma partida de polícia e ladrão. Mas para todos entenderem o que ele estava falando, ele iria mostrar para eles. E todos ficaram surpresos. Era realmente um jogo de polícia e ladrão. E o Inquisidor fala que eles deverão chamar os ladros da deusa de policiais, e aqueles caras com o lado do Rei Demônio de ladrões. E parece que ficar do lado dos ladrões com certeza teriam desvantagens, já que a Paladina conseguiria descobrir ele rapidamente. E acrescenta que a escolha do Prota não foi aquelas coisas, porém ele iria respeitar. Então ele escolheu a posição de grande general do Império. E Viper acabou escolhendo o chefe da guarda Costa Real. E a Paladina escolheu o ministro de Relações Externas. E a Bruxa Negra escolheu a posição de Chanceler. E por último, a Condessa escolheu a ministra das Finanças. E assim, todos escolheram suas respectivas posições. E no mesmo momento, o sistema começou a relatar quem havia pegado as recompensas. Uma pessoa não havia clamado. E o total de pessoas que receberam a recompensa da deusa
eram 8, e a do Rei Demônio tinha 1. E obviamente, depois de ver tal notificação, o caos se instalou. Então a Bruxa Negra declara que, como a mestre da guilda Dragão Negro, quem escolheu a recompensa do Rei Demônio teria a morte mais dolorosa de todos. E ela pediu para a Paladina que começasse o interrogatório, com todos que estavam presentes ali. E a primeira pessoa que ela interrogou foi a menos provável. E ela questionou se o Prota tinha escolhido a recompensa do Rei Demônio. Porém ele nega. E óbvio, isso era verdade. E assim ela foi interrogando um por um, líder até líder, que chegou até o último deles, que era a Bruxa Negra. E também não era ela. E eles começaram a se perguntar, como assim, se não foi nenhum dos 10, quem foi? E a Paladina falou para eles não entrarem em pânico. E o Inquisidor, no mesmo momento, disse que eles demoraram mais de 10 anos para se tornar as 5 grandes guildas e cooperassem um com os outros. Em outras palavras, era difícil confiar em qualquer um que não esteja nas 5 grandes guildas. E eles não tinham tanto tempo quanto 10 anos para confiar nos outros que estavam ali. E a Paladina tenta parar o Inquisidor, dizendo que o importante agora não era a eficiência. Contudo, ele já tinha ativado sua habilidade, e Viper estava avançando junto deles. E assim, eles foram matando um por um, para chegar até no último deles, que óbvio, também foi morto. E o próprio sistema avisou que nenhum dos 3 eram agentes do Rei Demônio. E o Inquisidor declara que agora eles estavam numa situação muito ruim, pois a conexão entre eles de 10 anos estavam prestes a ser destruída. E a Paladina declara que havia avisado para ele esperar, mas no mesmo momento em que o Inquisidor ia falar, seu braço foi cortado. Ou melhor, foi pego no fogo cruzado entre o Espada Santa e o Viper. Então, a Paladina fala que confiaria no julgamento do Prota, pois como ele foi a única pessoa que recusou as recompensas, ele com certeza era o único que não tinha como ser o traidor. E vendo aquela loucura à frente dele, ele queria perguntar algo a fantasmas. Se todas as pessoas que ele atrai são psicopatas. Porém, o fantasma apenas diz que ele não havia desistido da recompensa apenas sabendo que isso iria acontecer. Contudo, o Prota disse que tinha tensão entre os top rankers, e por isso ele presumiu que uma briga se iniciaria caso houvesse um traidor, e por essa razão ele desistiu das recompensas, mas ele não imaginava que seria tão ruim assim. Então o Prota se aproxima da Paladina e pergunta se ela poderia contar um pouco sobre o Inquisidor. E ela responde que ele sempre tinha sido uma pessoa assim. Mais especificamente, quando eles entraram na torre, a religião era um grande problema. E as várias religiões estreitas brigavam sempre uma com as outras. E foi nesse ponto, quando o Inquisidor apareceu, que ele matou todos. E o Prota lembra que em sua vida passada, os grupos religiosos realmente tinham entrado em um acordo pacífico, mas provavelmente deve ter sido a mídia cobrindo eles. E o Inquisidor fala que estava arrependido desse julgamento e sabia que aquilo que estava acontecendo foi por causa das suas ações. Mas para parar toda aquela briga, ele precisava que o Prota pedisse ao Espada Santa para que parasse a luta. E o Prota tentou chamar a atenção do Espada Santa, dizendo que eles deveriam resolver essa briga em diálogo. E ele estava pedindo em nome de sua meta. E se um dia ela entrasse na torre, ele com certeza iria conhecê-la. Por isso, ele não poderia ouvir a palavra do seu futuro genro de 2º grau. E o Espada Santa fala que ainda não os perdoou, e que não iria parar essa luta só porque ouviu o Prota. Porém, ele percebeu que quando cruzaram as espadas, ele poderia matá-los a qualquer instante. Então, quando eles descobriram o traidor, ele com certeza o mataria imediatamente. E o Prota continuou falando que ele poderia deixar para matar ele depois. Então, ele começa a dizer que eles deveriam se acalmar, pois enquanto eles não sabem quem pode ser o traidor, talvez eles nunca encontrariam. Contudo, isso não era o mais importante, pois eles poderiam resolver essa crise sem encontrar o traidor. E a Paladino questiona o Prota de como isso ia acontecer, já que quem escolheu a recompensa do Rei Demônio tinha como objetivo matar todos eles. No entanto, o Prota fala para eles olharem melhor o que estava escrito na quest.
E segundo ele, fala que o núcleo do Rei Demônio estava no 20º andar. E por isso eles não deveriam se concentrar no traidor. Ele provavelmente estaria coberto em medo, ou talvez até o próprio sistema tenha criado um traidor forçadamente, para concluir seus objetivos. E se eles se livrarem dele, as recompensas também desaparecem. Então era um problema bem simples e fácil de se resolver. Eles deveriam escalar a torre e quebrar o núcleo do Rei Demônio. E quando o Prota abriu a porta, se ouve um barulho de chuva. Mas não era uma chuva normal, parecia ser semelhante a sangue. E os soldados, vendo aquela chuva, começaram a cair em desespero. E ninguém entendia o que estava acontecendo. Porém, o Prota caminha calmamente entre eles e quebrou a vidraça. E aquela chuva era um resultado que o Rei Demônio havia se manifestado. Naquele instante, ele começou a falar, questionando se o Império achava mesmo que eles conseguiriam derrotá-lo mandando pessoas de outro mundo contra ele. Eles podiam até mandar mais se quisessem. Contudo, eles ainda são humanos, por isso eram seres falhos. E aqueles que não veem humanos como humanos, deverão ser engolidos por sua própria maldade. E o sistema dá a missão a eles. E resumidamente falando, eles deveriam parar o Rei Demônio ou fazê-lo recuar, aproveitando-se de que ele estava numa forma enfraquecida. Agora eu lhe pergunto, como raios aquilo era enfraquecido? E óbvio, vendo o objetivo da missão e vendo tal monstro à sua frente, eles começaram a se perguntar se era realmente possível concluir aquela missão. E o Prota fala que eles deveriam se acalmar, pois a torre não dava missões que eles não poderiam concluir. E também eles não eram meros caçadores. Por exemplo, o Viper era o chefe da guarda real, então ele deveria confiar neles, pois esse estágio não pode ser concluído só com os poderes dos caçadores. Por isso, ele tinha que tratar os NPCs como se fossem pessoas reais e guiá-los para a batalha de comandantes. Então eles tinham que agir como comandantes. E já que a Paladina era a ministra das relações externas, eles precisavam encontrar o Imperador, pois um exército sem seu líder por perto cairia a moral deles. E já o Inquisidor, o Prota não gostava muito dele, mas isso não era hora para entrar em conflito entre eles. E ao contrário do Prota, o Inquisidor falava que gostava muito mais dele agora. Porém o Prota apenas disse que os soldados estavam à frente das paredes do castelo, por isso ele deveria controlá-los por conta própria. E aconteça o que acontecer, ele deveria defender os muros do castelo, porque se a defesa deles caírem, o estágio estaria acabado. E o Inquisidor declara que protegeria eles com sua própria vida. E assim todos foram para suas respectivas posições. E como os top 10 já foram recebidos com suas recompensas, os outros caçadores conseguiram entrar no andar. Mas cortando essa cena, a bruxa se aproximou do Prota. E ele a questionou de como ela tinha chegado até ele tão rapidamente. E ela responde que era uma habilidade única dela, que era chamada de teletransporte, que fazia ela se teletransportar para qualquer lugar em seu campo de visão. E óbvio, uma habilidade tão roubada dessa tinha que ser roubada. E até o fantasma concordou que o Prota poderia usar o hack dele para roubar essa habilidade. Porém, continuando a conversa entre eles, o Prota questiona do que ela estava fazendo ali em vez de ter ido para os muros do castelo. E ela responde que obviamente veio para levar ele com ela, pois o Prota tinha uma espada que faziam todos os NPCs do 11º andar admirarem ele. E querendo ou não, eles precisavam aumentar a moral de seu exército. Por isso, a pessoa que os soldados precisam agora não eram dela, mas sim do Prota. E de repente, ela estende a mão para o Prota. E ela fala que o Prota precisava consentir verbalmente que queria se transportar com ela, pois essa era a restrição de sua habilidade. E o Prota pergunta se estava tudo bem sobre ela contar a restrição de sua habilidade, pois isso poderia ser uma carta na manga. Mas ela apenas respondeu que, atualmente, era chanceler do Império, e não tinha nada de estranho uma chanceler usar suas cartas na manga para proteger sua nação. Então, o Prota consiste, e assim eles são teletransportados para a muralha do castelo. E vendo o estado dos soldados, o Prota percebeu uma coisa: os NPCs são seres que são diferentes das pessoas reais, e mesmo que eles sejam ilusões, o seu medo ainda era real. E a Bruxa Negra fala pro Prota prestar atenção no que ela iria fazer, pois
ela não simplesmente poderia recuar depois de mostrar apenas o seu lado mal. E ela também não havia se tornado a mestra da Guilda Dragão Negro por nada. E no mesmo instante, ela chama a atenção dos soldados e começa a declarar que eles deveriam reunir forças, pois eles são a única e verdadeira muralha do Império. E olhando para eles, eles começaram a ter um raio de esperança. E ela continua dizendo que enquanto estiverem de pé, o Império não cairia. E de repente ela pegou o braço do Prota e o levantou. E no mesmo instante, a espada sagrada começou a brilhar. E a chuva, por um pequeno momento, parou de cair. Calma, calma, calma. Vocês lembram que o Prota foi morto pelo general no 11º andar? E como agora ele já era de ranking E, ele receberia uma punição pelo uso da habilidade. E ninguém sabia o porquê, quando ou como aquilo aconteceu. Entretanto, quando ele apareceu, a chuva vermelha começou a cair. E quando a chuva caiu, o sangue cobria o chão. E todas as vezes que uma nação caía, o domínio dos humanos começava a encolher. E a história da humanidade se tornava cada vez mais curta. Todas as vezes que o território do Império desaparecia. E somente a chuva caía. E continuava caindo, uma chuva incessante que se assemelhava a sangue. E isso era a causa do desespero de todos. Historiadores reais solenemente usavam suas plumas enfeitadas. Eles aceitaram seu destino de escrever, e assim a humanidade foi extinta, com suas próprias mãos. E o mestre dos pesadelos, rei de todas as criaturas demoníacas, os historiadores o nomearam da seguinte forma: Rei Demônio. E quando aquele brilho intenso apareceu em cima das muralhas do castelo, as pessoas começaram a ter um raio de esperança, pois pensava que a deusa estava protegendo eles. Mas isso estava errado. Aquilo não tinha sido uma autoridade tão grande assim. E a chuva só havia parado onde a luz da espada sagrada alcançou. No entanto, pequenas coisas às vezes são o bastante. E para humanos, que não tinham nada além de coisas pequenas, isso já era algo bastante para reerguer suas forças. E no começo, o motivo pelo qual não tinha nenhum NPC na Câmara Real era porque cada um dos dignitários tinham abandonado o Império. E foi provavelmente por essa razão que a torre escolheu o Império como um estágio, assim como as crianças abandonadas na mansão no 10º andar. E no mesmo momento, a Bruxa Negra terminou seu discurso. Ela questionou o Prota porque ele estava olhando para ela daquele jeito. Será que o discurso de uma ucraniana era tão ruim assim para ele? E ela fala que em seu antigo país era cheio de comunistas e ela não gostava muito deles. Mas eles eram ótimos em fazer discursos. Por isso ela aprendeu uma coisa aqui e ali. E o Prota não entendeu o que ela queria dizer com aquilo. Mas provavelmente era uma piada. E ela questionou o Prota do que ele iria fazer agora, pois eles precisavam proteger as paredes do castelo. E bom, a habilidade de ranking S da Bruxa Negra era chamada de teletransporte. Então ele poderia simplesmente se teletransportar para perto do Rei Demônio imediatamente. Mas eles ficariam cercados por monstros instantaneamente. Então o Prota fala a ela que eles precisavam criar uma situação em que ele ficasse em um combate isolado contra o Rei Demônio. E por isso, enquanto os NPCs estiverem resistindo, eles deveriam reunir os caçadores, pois, pelo menos com a ajuda deles, eles não devem ser massacrados. Mas, voltando ao assunto anterior, ele pediu para ela que ela transportasse ele direto para o Rei Demônio. E ela questionou ele se por acaso ele queria se suicidar. Bom, era justo ela se justificar e ter essas dúvidas. Entretanto, o Prota planejava vencer, pois ele também tinha uma carta na manga. E a Bruxa Negra apenas diz que esperava que a espada dele seja tão afiada para perfurar o boss. E no mesmo momento, ele começou a falar de que a deusa gostava de jogos divertidos. Mas não era patético ser chamado de um combate final? Luz? Para que ela serviria para aqueles que nem viverão para ver o dia de amanhã? Já que ele queria tanto mostrar sua própria luz, ele daria um gostinho da luz dele. E no mesmo instante, o Rei Demônio ataca, derrotando vários soldados instantaneamente, enquanto outros ficaram gravemente feridos. Porém, nesse meio ataque, um deles acabou sendo morto,
E a Bruxa Negra lembrou que tanto a Espada Santa, Inquisidor e Viper deveriam estar a caminho com suas tropas. E a Paladina provavelmente estava procurando o Imperador como o Prota havia pedido. Então a única pessoa restante era a Condessa. E no final, ela também não era traidora. Porém, isso era preocupante, já que a Condessa era a única que tinha conexões da torre com o mundo externo. Mas a Bruxa Negra disse que eles não tinham tempo para ficar se lamentando, porque eles deveriam se concentrar no que estava diante deles. E olhando para o mapa, o Prota percebeu que o exército demoníaco havia mudado de formação, e provavelmente eles estavam tentando uma investida. E no mesmo instante eles se teletransportaram para a linha de frente de batalha. E chegando lá, o fantasma queria dizer algo para o Prota, que a partir daquele momento começaria um novo treinamento. E ele deveria durar pelo menos, no mínimo, 30 segundos. Porque para vencer aquela guerra, ele precisava se tornar a esperança do povo. E não importava quanto tempo, ele só precisava mostrar à cena que ele estava segurando os monstros por conta própria. E ninguém se torna herói por viver 30 anos. Mas quando todos precisam desesperadamente de 30 segundos, dar a eles esses 30 segundos é o que faz alguém ser um herói. Por isso, ele deveria se tornar um. E ele acrescenta que queria ensinar ao Prota algumas coisas quando ele chegasse ao 20º andar. Mas chegou a hora de praticar um pouco. Ele deveria girar um pouco o pé de trás e fixar o pé da frente no chão, e olhar com calma para frente. Ele percebeu que havia 2 goblins à sua frente, e o fantasma acrescentou que, em uma luta, o que importa não é 1 segundo absoluto, mas sim 1 segundo relativo. Por isso ele deveria usar a espada dele para cegá-los e roubar esse 1 segundo deles. E no mesmo momento, a espada do Prota se tornou mais rápida que seu 1 segundo. E naquele instante, o que todos precisavam era de um verdadeiro herói.